TSE decide não participar como observador nas eleições da Venezuela. O Tribunal Superior Eleitoral informou que não vai enviar observadores para as eleições que irão acontecer na Venezuela no dia 28 de julho. O Ministério das Relações Exteriores, Palácio do Itamaraty, informou que não recebeu nenhuma informação oficial, mas diplomatas estão cientes e seguem monitorando o cenário das eleições e estão cientes da posição da Corte Eleitoral Brasileira. Observadores geralmente são designados por organismos internacionais, por meio de um acordo prévio entre as nações, para que seja acompanhado as eleições de um determinado país. STF pode tornar o senador Sérgio Moro réu por suposta calúnia ao ministro Gilmar Mendes. No ano passado, no período junino, o senador Moro falou que ia pagar um habeas corpus para o ministro Gilmar Mendes. E para o Ministério Público, isso soou como quem o ministro estava recebendo vantagens indevidas, sugerindo que o ministro estava participando de corrupção passiva. E hoje ele pode se tornar réu. O senador, ele se defende falando que foi apenas uma brincadeira, uma piada que foi tirada do contexto. Haddad conversará com o Papa Francisco sobre taxação de super ricos. O Brasil, ele pretende taxar os super ricos. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vai encontrar com o Papa Francisco nesta terça-feira e vai apresentar essa proposta em audiência com o Papa. Também na oportunidade, ele vai aproveitar a oportunidade, ele vai falar sobre a coordenação da posição entre o Brasil e o Vaticano na cúpula do G7, que são os países mais ricos, que ocorrerá na Itália nos dias 13 e 15 de junho. Eu sou Cirleide Lima e se você gosta de ficar bem informado, curte, comenta, compartilha. Até a Taxa das Blusinhas. A chamada Taxa das Blusinhas é um trecho que encontra dentro do projeto Mover. O projeto Mover, ele busca promover incentivos fiscais para a produção sustentável de veículos, incluído na Câmara dos Deputados pelo relator Átila Lira, do PP. Um trecho que não tem nenhuma relação com o projeto. Na prática, seriam taxados compras internacionais em 20%. E os sites mais afetados seriam AliExpress, Shein e Shopee. Já foi aprovado na Câmara e seguiu para o Senado, que aguarda votação. Ataque aéreo israelense contra a escola da ONU em Gaza deixa dezenas de mortos, dizem autoridades do hospital. Militares israelenses confirmaram que realizaram o ataque aéreo. E o alvo era um complexo do Hamas, que operava dentro da escola. E de acordo com as autoridades hospitalares na faixa e o escritório de mídia do governo, a escola que sofreu o ataque era administrada pelas organizações das Nações Unidas, ONU, e em campo de refugiados no centro de Gaza. A escola gerida pela Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinos alojava pessoas desalocadas em Nuseirat no momento do ataque, informou o Gabinete de Comunicação Social do governo de Gaza. Enem 2024. Participantes do Pé de Meia vão receber R$200 para fazer a prova. Os estudantes que fazem parte do programa Pé de Meia e que compareceram aos 2 dias de prova vão receber R$200. O valor será depositado na mesma conta que o estudante já recebe o benefício. O prazo das inscrições termina hoje, sexta, dia 7 de junho, e o valor da taxa de inscrição é R$85, que pode ser pago até o dia 12 de junho. Caso do brigadeiro envenenado. Júlia Catermol disse à mãe que foi induzida a fazer uma besteira por mentor espiritual. Na delegacia, Carla Catermol relatou que Suiani Brecha ameaçava matar os parentes da filha. A suspeita de matar o namorado com o brigadeiro envenenado, no último dia 17, a psicóloga Júlia Andrade Catermol Pimenta disse à mãe que foi induzida a fazer uma besteira por uma feiticeira. E de acordo com o titular da delegacia que investiga o caso, André Bussi, a feiticeira seria Suiani Brecha, mentora espiritual presa por ter sido beneficiada financeiramente com o crime. Em depoimento na 25ª Delegacia, prestado na última terça-feira, a mãe de Júlia, Carla Andrade Catermol de Faria, disse que ela e o marido, Marino Bastos Leandro, foram até a casa da filha em Campo Grande, na zona oeste do Rio, e a levaram para Maricá, onde vivem.
Em Campo Grande, Carla Catermol percebeu que a filha estava bastante aflita e abatida. Ela disse que questionou o motivo da preocupação e Júlia teria relatado que foi prestar depoimento na delegacia no dia 22 de maio, mas não contou exatamente o crime cometido. Morre aos 94 anos a economista Maria da Conceição Tavares, de nacionalidade portuguesa, mas brasileira de coração. Maria formou uma geração de economistas no país que tem decidido o destino do Brasil. Conceição Tavares também foi escritora e deputada federal entre 1995 a 1999. Também ela trabalhou no Banco BNDES e no CEPAL, uma das mais importantes referências teóricas e acadêmicas do PT. Vários políticos lamentaram a sua morte. Eu sou Cirleide Lima e se você gosta de ficar bem informado, curte, comenta, compartilha e me siga para mais. Até a próxima. As Forças de Defesa de Israel conseguiu resgatar 4 israelenses que haviam sido sequestrados pelo Hamas no dia 7 de outubro. O governo de Israel afirmou que 3 dos 4 reféns estavam presos na casa de um jornalista chamado Abdalan Al-Jamal, que publicava reportagens e fotos com frequência em veículos de comunicação. O governo também disse que o jornalista era porta-voz do Ministério do Trabalho do Hamas. Na operação de libertação dos reféns, militares israelenses invadiram 2 edifícios na região central da faixa de Gaza. Eu sou Cirleide Lima e se você gosta de ficar bem informado, curte, comenta, compartilha e me siga para mais. Até a próxima. Macron dissolve o parlamento francês e anuncia novas eleições. Após ver sua aliança centrista derrotada pelo partido de ultradireita nas eleições ao Parlamento Europeu, o presidente francês Emmanuel Macron anunciou a dissolução da Assembleia Nacional e a convocação de eleições antecipadas. É a primeira vez desde 1997 que um presidente dissolve a Assembleia Nacional na França. A última vez foi feita pelo governo de direita de Jacques Chirac. Naquela época, porém, foi a esquerda que saiu vitoriosa, forçando Chirac a governar com rivais até o final do mandato. Atualmente, Macron não tem maioria na Assembleia Nacional e, por isso, tem tido dificuldades para aprovar projetos de interesse do seu governo. Na semipresidencialista França, o presidente depende de um primeiro-ministro apontado pelo parlamento para assegurar a governabilidade. A votação não afeta a permanência de Macron no cargo. Ele segue na presidência até 2027. Ministro deixa gabinete de guerra de Israel e critica Netanyahu. Benny Gantz afirma que o primeiro-ministro israelense prioriza seus próprios interesses e impede o país de vencer conflito. Durante a declaração sobre a sua renúncia, o político criticou a condução de Benjamin Netanyahu na guerra em Gaza. Ele disse que o primeiro-ministro estaria impedindo Israel de avançar em direção à vitória. A decisão se dá em um momento de tensões internas no país. Manifestantes protestam contra a PEC das praias no Rio de Janeiro. Os manifestantes protestaram na praia de Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro, contra a PEC, que é a proposta de emenda à Constituição 3 de 2022. Conhecida como a PEC das praias, o texto já foi aprovado na Câmara dos Deputados e está em discussão no Senado. Com cartazes contrários à PEC, os manifestantes gritaram frases como "A praia é nossa, a praia é do povo" e recolheram assinaturas contra a proposta e isolaram uma parte da areia com fita preta e amarela para simular a privatização da praia. Caso de Dira, investigação aponta que seita da família da ex-Yazinha pode ter sido responsável por morte da avó. Segundo parentes, a avó de Didira, uma senhora de 82 anos, teve um AVC e morreu depois de um ritual com anabolizantes e com outras drogas. A polícia investiga o caso. Parentes afirmam que Cleusimar Didira e Bruno aplicaram doses de anabolizantes na idosa num suposto ritual da seita. Uma mulher que prefere não se identificar contou como tudo aconteceu. Ela disse que Cleusimar fez o ritual da cura e ele expulsou todo mundo da casa da minha avó. E nesse ritual, eles aplicaram uma bomba e deram maconha para minha avó, para fazer medicação para ela, meditar. Às 3 da manhã, no dia 29
Minha avó teve um AVC. E ela continua. Ela chamou minha tia que estava dormindo e quando ela levantou, ela reclamou de muita dor de cabeça e ela caiu nos braços da minha tia, afirmou. Após a morte da mãe, uma irmã de Closimar pede em uma mensagem de áudio que ela pare de usar drogas. Após a morte da mãe, uma irmã de Closimar pede em uma mensagem de áudio que ela pare de usar drogas. Eu sou Cirleide Lima e se você gosta de ficar bem informado, curte, comenta, compartilha e me siga para mais. Até a próxima. Ministro do TSE anula a condenação de Bolsonaro e Braga Neto. O ministro Raul Araújo, do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, decidiu anular uma das condenações do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, e do ex-ministro Braga Neto à inelegibilidade, pelo uso indevido das comemorações do 7 de setembro do ano de 2022. Na decisão, o ministro entendeu que ambos foram condenados antes do fim do processo pelo ex-ministro Benedito Gonçalves, que usou a primeira condenação dos acusados pelo plenário do TSE para justificar a decisão individual. Bolsonaro foi condenado à inelegibilidade em mais de 2 processos julgados pelo TSE em 2023. A primeira condenação se deu em junho de 2023, quando o ex-presidente foi derrotado por 5-2 pela reunião realizada com embaixadores no Palácio do Alvorada, em Brasília, para atacar o sistema eletrônico de votação. Em outubro, Bolsonaro e Braga Neto foram condenados pelo plenário do tribunal à inelegibilidade por 8 anos pelo uso eleitoral das comemorações de 7 de setembro de 2022. Lira propõe até suspensão de mandatos de deputados. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, progressista de Alagoas, apresentou ao Colégio de Líderes da Casa nesta terça-feira um projeto de resolução que muda o regime interno da Câmara e cria medidas de suspensão do mandato e exclusão de deputados do trabalho em comissões. As punições ocorrerão aos deputados que infringirem o Código de Ética. Lira ainda explicou que a mesa decidirá as medidas contra o parlamentar que infringiu o Código e que as punições serão referendadas pelo Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Abre aspas. Não podemos mais continuar assistindo aos embates quase físicos que vêm ocorrendo na casa e que desvirtuam o ambiente parlamentar, comprometendo seu caráter democrático e, principalmente, aviltam a imagem do parlamento na sociedade brasileira, escreveu Lira. Eu sou Cirleide Lima e se você gosta de ficar bem informado, curte, comente, compartilha e me siga para mais. Até a próxima. Senado aprova a bolsa de R$ 700 para alunos de baixa renda da graduação. Um projeto que estabelece em lei o programa Bolsa Permanência, com auxílio de no mínimo R$ 700 para estudantes de graduação e de R$ 300 para alunos de cursos técnicos. A proposta segue para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT. O Bolsa Permanência está dentro da Política Nacional de Assistência Estudantil, o PNAE, também prevista na matéria aprovada pelos senadores. O objetivo desse plano é evitar a evasão e incentivar o término da formação dos estudantes matriculados em instituições federais de ensino superior. Eu sou Cirleide Lima e se você gosta de ficar bem informado, curte, comenta, compartilha e me siga para mais. Até a próxima. Aborto não será tratado com pressa no Senado. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, avisou que apesar do tema ter sido tratado na Câmara dos Deputados com urgência, não será levado ao plenário do Senado, pois é preciso que se faça discussão sobre o assunto e que o conteúdo pode não estar de acordo com a legislação penal e correria o risco de ser inconstitucional. O projeto que equipara o aborto ao homicídio se for realizado depois de 22 semanas de gestação teve o regime de urgência aprovado pela Câmara dos Deputados, gerando protestos de movimentos de mulheres, porque pode ser aprovado na casa sem discussão. Diante da reação negativa, o presidente da Câmara, Arthur Lira, PPAL, afirmou que a votação não será imediata. Os autores do projeto, integrantes da bancada evangélica, admitiram que a apresentação do projeto
teve como objetivo testar o governo Lula. Eu sou Cirleide Lima e se você gosta de ficar bem informado, curte, comenta, compartilha e me siga para mais. Até a próxima. Zelensky diz que a proposta de cessar-fogo do Putin para a Ucrânia não é confiável. O presidente ucraniano afirmou que russo não daria fim à ofensiva mesmo se as exigências fossem atingidas e que a proposta de cessar-fogo do presidente russo Vladimir Putin é um ultimato em que não se pode confiar. Já Putin afirmou em um discurso na Rússia que acabaria com a guerra na Ucrânia se Kiev concordar em abandonar suas ambições de integrar a OTAN, a Aliança Militar Ocidental, e entregar a totalidade das 4 províncias reivindicadas por Moscou. Eu sou Cirleide Lima e se você gosta de ficar bem informado, curte, comenta, compartilha e me siga para mais. Até a próxima. Ministro do TSE anula a condenação de Bolsonaro e Braga Neto. O ministro Raul Araújo, do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, decidiu anular uma das condenações do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, e do ex-ministro Braga Neto à inelegibilidade, pelo uso indevido das comemorações do 7 de setembro do ano de 2022. Na decisão, o ministro entendeu que ambos foram condenados antes do fim do processo pelo ex-ministro Benedito Gonçalves, que usou a primeira condenação dos acusados pelo plenário do TSE para justificar a decisão individual. Bolsonaro foi condenado à inelegibilidade em mais de 2 processos julgados pelo TSE em 2023. A primeira condenação se deu em junho de 2023, quando o ex-presidente foi derrotado por 5-2 pela reunião realizada com embaixadores no Palácio do Alvorada, em Brasília, para atacar o sistema eletrônico de votação. Em outubro, Bolsonaro e Braga Neto foram condenados pelo plenário do tribunal à inelegibilidade por 8 anos pelo uso eleitoral das comemorações de 7 de setembro de 2022. Garoto do programa que ostentava cordões de ouro, uísque e notas de R$100, diz à justiça que ganha R$80 por dia como entregador. Carlos Henrique da Silva Paixão, de 18 anos, foi detido na Baixada Fluminense. Ele é suspeito de atrair novos clientes para o bando e, em seguida, extorquí-los. A Justiça do Rio manteve a prisão preventiva de mais um garoto do programa acusado de participar de quadrilha que chantageava e extorquia dinheiro de ex-clientes. Só uma das vítimas teve um prejuízo de mais de R$70 mil. Segundo as investigações, ele atraía novas vítimas e as chantageava. Durante a audiência de custódia, o rapaz informou à juíza Ariadne Vilela Lopes, que conduzia a sessão, que era entregador de uma transportadora e que tem renda de R$80 por dia. Mas nas redes sociais, no entanto, ele ostentava uma vida de luxo. Imagens obtidas pela polícia mostram ele ao lado de baldes de uísques e energéticos e também segurando notas de R$100 e R$50 aberto como um leque e até cordões de ouro. E de acordo com as investigações, os prejuízos das vítimas já contabilizados chegam a mais de R$100 mil. Eu sou Cirleide Lima e se você gosta de ficar bem informado, curte, comenta, compartilha e me siga para mais. Até a próxima!